Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos para mais uma lição da classe pré-adolescentes. Até domingo passado, vocês estudaram dons espirituais, não é? Interpretação de línguas, que tema maravilhoso da lição de número 10, não é? Agora vamos à lição de número 11, o fruto do Espírito. Que maravilha, né? Nosso desejo é que vocês tenham uma boa aula, não é? Prepare o coração, não é? Se desvencilhe, né? Deixa a preocupação para outra situação. Vamos agora meditar na palavra de Deus, tá certo? Estamos em um momento de dificuldade, nós sabemos disso, mas o nosso Deus, Ele é maior, não é mesmo? Vamos orar? Querido Deus, soberano Pai, te agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade. Te louvamos, Pai querido, pela Tua palavra. Te louvamos pela presença do Espírito Santo. Te louvamos pela vida de cada aluno, Pai querido, frequentando a escola bíblica dominical. Mesmo, Pai amado, à distância, mas nós sabemos que os amantes da Tua palavra não deixam passar nenhuma oportunidade onde podem aprender mais de Ti. Por isso, vai abençoando, vai acrescentando em cada vida. Meu Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, sem perdermos tempo, vamos ao tema da aula de hoje, o fruto do Espírito. E onde está localizado esse tema tão maravilhoso? Aos Gálatas, não é? Paulo escreveu aos irmãos da região da Galácia, não é? Acerca do fruto do Espírito. Por que esse estudo de Paulo, não é? Por que essa instrução de Paulo para os irmãos ali na Galácia? O que estava acontecendo? Paulo sempre foi um obreiro muito dedicado, muito cuidadoso com as coisas de Deus. E o resultado é que na região da Galácia, né, estava havendo um acréscimo, ou seja, um surgimento, melhor dizendo, de falsos mestres. E Paulo, cuidadoso como era, não é? Pois Paulo ele passou pela região da Galácia, né? E então ele envia uma carta, né, para esses irmãos gálatas, né? E no capítulo de número 5 nós vamos encontrar exatamente a base para o estudo de hoje, tá certo? Aos Gálatas, capítulo de número 5, versículos do 22 ao 25. E nós vamos fazer essa leitura, tá certo? Vamos fazer essa leitura porque é uma leitura rápida, que fala, não é, acerca dos dons espirituais. O tema, não é, desse capítulo fala da liberdade, não é? Da liberdade do Evangelho e também a exortação a conservar a liberdade cristã. Por que isso? Porque os irmãos estavam sendo confundidos. O judaísmo estava em crescente situação. E os falsos mestres se aproveitavam justamente para propor um engano ou a confusão mental dos irmãos da Galácia. E Paulo, sábio, não é, como era, não é, instruído na palavra de Deus, não é, ouvindo alguma informação, não perdeu tempo. Escreveu, não é, mais uma carta, porque Paulo é autor de várias cartas, e desta vez fez uma alusão, fez uma demonstração do perigo que é o que representam as obras da carne. E daí ele traz, não é, à luz da palavra de Deus, a importância do fruto do Espírito. E observem bem, nós estudamos até domingo passado os dons espirituais. E agora vem o fruto do Espírito. E aí fica talvez aquela dúvida: por que dons espirituais? Por que fruto do Espírito? Tem diferença, tem muita diferença. E vocês precisam, queridos alunos, entenderem exatamente essa diferença, né? E nós aqui relacionamos, não é,
alguns pontos ou tópicos, como queiramos chamar, não é? Para que a gente vá encaminhando a nossa aula de hoje, tá certo? Mas antes eu vou à leitura bíblica aos Gálatas, capítulo 5, versículos do 22 ao 25. Diz assim o 22: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que não é outra coisa senão o domínio próprio, né? Em algumas versões, os títulos dados, não é, ao fruto do Espírito variam um pouco. Na lição de vocês, daqui a pouco a gente vai ver que tem algumas citações diferenciadas. Por exemplo, quando se trata de amor, às vezes vem caridade e por aí vai, tá certo? Muito bem, continuando a leitura, 23. Contra essas coisas não há lei. E vem o versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E o 25. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. E finalizando, 26. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Por que Paulo recomenda isso depois da citação do fruto do Espírito? Porque o que está contido no versículo 26 são obras da carne, não vem do Espírito. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, certo? Muito bem, nós temos aqui o assunto da lição, o fruto do Espírito, que o autor da lição, ele faz essa denominação baseado, não é? Baseado, ele faz essa denominação no dicionário do movimento pentecostal. E diz assim, fruto do Espírito é o modo de viver íntegro e honesto do crente. É o modo de vida do crente. Então, frutificar pelo Espírito não é outra coisa senão andar de maneira digna, de maneira honesta. Aí logo na sequência eu coloquei, o que é um ser chamado cristão? Por que isso? Ora, diz a Bíblia que esse título cristão foi denominado inicialmente aos discípulos de Jesus, quando eles estiveram em Antioquia. Observe só, porque os discípulos de Jesus foram denominados cristãos quando estavam na Antioquia. Porque, presta atenção, porque eles falavam, eles praticavam tudo quanto Jesus falava e praticava. Porque cristão vem de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. O exemplo dos discípulos, certo? E de lá para cá, seguir a Cristo é ser um cristão. Mas qual é a maneira que nós estamos vivendo o Evangelho? Né? Nós estamos vivendo de modo íntegro, não é? Como está o nosso caráter? Não é? E a gente vai adiante. O fruto do Espírito é múltiplo. Nós vimos amor, gozo, paz como fruto do Espírito, porque ele é múltiplo, mas é um só. É um só. Eu tenho que ter cuidado com essa produção do fruto do Espírito, para não dizer que no amor eu dou fruto e na paz não dou fruto. Na paz eu dou fruto, na alegria ou no gozo eu não dou fruto. Olha, o fruto do Espírito ele é múltiplo, ou seja, é mais de um, certo? Apesar de estar em um só, não é? Se a gente, não é, pega uma maçã e fatia ela em 9 partes, observe, a forma da maçã vai continuar a mesma,
certo? É esse exemplo também que eu deixo com relação à forma múltipla, não é? Do fruto do Espírito, certo? Muito bem. Então, só repetindo, não posso, por exemplo, desenvolver a fidelidade, a fé, se eu não desenvolvo o amor. Todos têm, ou tudo, melhor dizendo, tem que estar junto, certo? E a gente vai adiante. Reflete na igreja o quê? Fruto do Espírito. Reflete na igreja e na comunidade, certo? Quando eu frutifico pelo Espírito, o que vai acontecer? A igreja vai perceber. A igreja vai usufruir dessa produção de fruto do Espírito, não é? E outra coisa, a comunidade, além da comunidade igreja, a comunidade onde eu moro, o bairro, a rua, também vai ser beneficiada, porque eu estarei agindo de modo íntegro e honesto. Vocês estão percebendo o que é fruto do Espírito? Diferente de dons espirituais, não é? Muito bem, ainda sobre fruto do Espírito, combater as obras da carne. Quanto mais eu estou envolvido na produção do fruto do Espírito, menos a carne vai agir. O que isso quer dizer? Quando eu perceber que determinada atitude minha, por exemplo, assistir, presta atenção, assistir determinado filme, né? Tranquilo isso. Espiritualmente, dependendo do filme, não vai acrescentar na minha vida espiritual. Mas também pode não fazer dano, ou causar dano, ou fazer mal nenhum. Mas preste atenção, se eu tenho um compromisso na obra, porém abro mão desse compromisso para atender a necessidade de assistir o filme, isso significa que a carne está predominando. Então é fácil você perceber, quando eu não estou produzindo fruto espiritual. Não é tão difícil assim. Tá certo? E tem outro detalhe muito importante que a gente vai chegar lá. Dons espirituais, diferente de fruto do Espírito? Sim, porque os dons espirituais vêm de fora, são concedidos por Deus na minha vida e na sua, para que a gente possa, não é, edificar a igreja. Por exemplo, o que foi estudado domingo, interpretação de língua estranha. Isso serve para que a igreja entenda o que Deus está falando. Falou em línguas estranhas com algum crente, não é? Mas o restante não entendeu. Mas Deus quer que alguém interprete. Olha o dom da interpretação, certo? Mas Deus concede. O fruto é diferente. Ele tem que sair de mim. Mas não é por vontade própria, não é por capacidade própria. Eu dependo do Espírito Santo. Esses frutos, esse fruto, ele não é produzido pela minha vontade, puramente. Eu preciso querer produzir fruto, mas eu preciso da ação do Espírito Santo. Por quê? Porque as obras da carne combate, luta contra as obras do Espírito. Então é necessário que eu fique atento a isso. Então já deu para vocês perceberem diferença entre dons espirituais e fruto do Espírito? Claro, fruto do Espírito nasce aqui dentro. Quando eu falar, quando eu me comportar, quando eu trabalhar, não é? Seja na igreja ou não, seja na escola, seja no supermercado quando eu for, seja no shopping, certo? Temos que prestar atenção. O fruto do Espírito se junta muito ao meu comportamento, certo? Então que Deus continue nos ajudando, que a gente possa continuar produzindo o fruto do Espírito e pedindo a Deus dons espirituais, porque tanto os dons quanto o fruto são importantes na obra do Senhor Jesus. Deu para você perceber
Deu para você entender? Então que Deus em Cristo continue a acrescentar na sua vida e na minha também, e que haja produção do fruto do Espírito. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esses momentos meditando na tua palavra. Continue com cada aluno, dando crescimento espiritual, Pai amado, que eles possam a cada dia desejar, Pai amado, de uma forma desenfreada mesmo, estar estudando a tua palavra. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.